Bora lá, anginas do meu coração. Vamos fazer as questões 32 a 34, certo? Detalhe, óbvio, você precisa lembrar, depois que a gente terminar de ver esse vídeo, de eu explicar como é que resolve, aí você vai lá resolver 32 a 34, ainda neste final de semana, ok? Não vai dar tempo de fazer isso tudo na segunda-feira. Segunda-feira é para tirar as últimas dúvidas, tá? Bora lá, mas eu espero que você, ao exercitar, tire todas as suas dúvidas já aqui, certo? Vamos embora. Tela cheia. Antes, porém, ó, claro, assunto e aula. Né? Sétimo ano de recuperação, questões 32 a 34. Não é 32 e 34, é 32 a 34, certo? Tela cheia. Primeira pergunta. Pietro investiu R$ 5.000 num banco a uma taxa de juros simples de 20% ao ano. 20% ao ano. Depois de quanto tempo este investimento gerará um montante de R$ 8.000? Olha só, presta bem atenção a isso. As informações que nós temos aqui são as seguintes, certo? As informações são as seguintes. Ele investiu R$ 5.000, então o capital é R$ 5.000. A uma taxa de 20% ao ano. 20% ao ano. O tempo é o que a gente não sabe e quer descobrir. Ó, depois de quanto tempo deixando o dinheiro parado, este investimento gerará um montante de R$ 8.000. O montante é R$ 8.000. Pronto. Os juros a gente também não sabe quem são, mas a gente pode descobrir por quê? Porque a gente tem o montante e o capital. Você tem que lembrar que montante é igual ao capital mais os juros que você conquistou. O montante é 8.000. O capital é 5.000. Os juros a gente vai descobrir agora. Passo 5.000 para o outro lado, subtraindo, que ele aqui está somando, ele aqui está positivo, então vai ficar 8.000 menos 5.000. É óbvio que o que sobrar disso é os juros, né? Pronto, então 3.000 são os juros. Já descobrimos os juros aqui. 3.000. Agora que eu sei os juros, veja, agora que eu sei os juros, eu posso fazer a fórmula do capital, taxa e tempo para descobrir os juros. Lembra? Olha só, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que a taxa está em anos, ao ano. Então, qualquer tempo que eu descubra vai ser em anos, tá certo? Não vai ser em meses. Então, os juros, a gente já descobriu que são 3.000. 3.000 tem que ser igual a 5.000 vezes 20%, 20 por 100 vezes o tempo. Então, bora lá. Aí a gente vai cortar os zeros aqui, tá certo? Vamos cortar os zeros. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. Vai ficar 500 vezes 2. Então, 3.000, que é os juros que ele conquistou, tem que ser igual a 500 vezes 2 vezes o tempo. Então, os juros que ele conquistou, 3.000, tem que ser 1.000 vezes o tempo. Então, o tempo tem que ser 3.000 dividido por 1.000. Corto 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, 3 sobre 1. Portanto, o tempo é 3. 3 o quê? 3 anos. Por quê? Porque a taxa está ao ano. Então, Pietro tem que deixar o dinheiro parado por 3 anos para conseguir R$ 8.000. Como eu comecei? Como foi que eu comecei? Isso aqui é o montante, então eu usei a fórmula do montante.
Porque eu tenho capital, certo? E aí eu descobri que Pietro ganhou 3 mil reais de juros. Pietro conquistou 3 mil reais de juros. Com essa informação de que Pietro conquistou 3 mil reais de juros, eu vou usar a fórmula dos juros, certo? Então, para conquistar 3 mil reais de juros, investindo 500 reais a uma taxa de 20% ao ano, eu preciso de qual tempo? Fiz a equação e a gente descobriu o tempo em 3 anos. Fácil, tranquilo demais, certo? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui, que diz o seguinte. Guilherme investiu 2 mil reais. Guilherme investiu 2 mil reais num banco. Então já sabemos quem é o capital, tá certo? Capital igual a 2 mil reais. Há uma taxa de 3% ao mês. Opa, a taxa é 3% ao mês. Depois de quantos anos? Ó, preste bem atenção a isso. Depois de quantos anos? O tempo, eu não sei quem é, mas a pergunta é sobre anos. Veja que aqui está em mês. Aqui está em mês. E eu quero em anos. Certo? E o montante é igual a R$ 4.880. Aí a gente vai precisar descobrir os juros. Bom, para descobrir os juros é simples. O montante sempre é a soma do capital com os juros. O montante é 4.880, o capital foi 2.000, os juros é a diferença entre isso. Eu conquistei o restante. Então, 4.880 menos 2.000 é igual aos juros. 4.880 menos 2.000 vai dar 2.880. Portanto, os meus juros são 2.880. Guilherme recebeu 2.880 de juros. Ok, agora que a gente já sabe qual é os juros, a fórmula é juros é igual ao capital investido vezes a taxa de juros vezes o tempo. Certo? Então, se a gente fizer com a taxa de juros ao mês, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter que depois disso, vou descobrir a quantidade de meses. E depois que eu descobrir a quantidade de meses, é só eu descobrir a quantidade, dividir por 12 e descobrir a quantidade de anos. Porque a pergunta, ela está querendo que eu responda em anos. Então, vamos lá. Eu vou fazer, juros 2.880. Isso é igual ao capital investido, 2.000, vezes a taxa, 3 dividido por 100, 3%, vezes o tempo. Certo? Então, corto 0 com 0, corto 0 com 0. Certo? 20 vezes 3. 20 vezes 3 igual a 60. Então, olha só, 2.880 tem que ser igual a 60 vezes o tempo em meses. Passo 60 para cá dividindo, então vai ficar 2.880 dividido por 60. Já posso cortar 0 com 0. Isso aqui é igual ao tempo. 2.880 dividido por, 288 dividido por 6. Certo? 28 dividido por 6 dá 4, né? Isso, 4 vezes 6 dá 24. Pronto. 28 menos 24 dá 4. Descemos o 8 aqui. 48. 48 dividido por 6 dá 8. 6 vezes 8, 48. Pronto. Então, 48 meses. Portanto, o nosso tempo é 48 meses. Por que meses?
porque a taxa de juros está em ao mês. 48 meses, se você dividir por 12, o nosso tempo é igual a 4 anos. É só pegar o número de meses, 48, e dividir por 12. 48 dividido por 12 dá 4. Portanto, o prazo em anos do investimento do Guilherme é 4 anos. Bora lá que tem mais. Claro que tem. Próxima. João investiu 10 mil reais em um banco a uma taxa de juros de 12% ao ano. Depois de quantos meses João consegue retirar 11 mil reais? Depois de quantos meses? Olha só, meses. Tá certo? Meses. O que eu quero mostrar para você agora é o seguinte, preste bem atenção. Se você consegue dividir a taxa que está ao ano por meses, por 12, então você faça isso. Porque já está pedindo em meses aqui. Ó. Então, se eu conseguir transformar esta taxa em ao mês, em vez de ao ano, eu já consigo fazer tudo direto. Então, vamos lá. Vamos anotar novamente nossos dados. 10 mil reais é o capital, o quanto foi investido. 10 mil reais, certo? A uma taxa de 12% ao ano. A taxa é igual a 12% ao ano. Ora, 12% ao ano, se eu dividir isso aqui por 12, vai ficar 1% ao mês. Né? Porque se ao longo de um ano deu 12%, é porque mês a mês deu 1%. Né? Lembrar que está aqui, ó, um ano. Um ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acho que eu desenhei demais aqui, né? Pronto. Então, se dá 12% por ano, é porque aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, ou seja, em cada mês tem 1%. 1% em cada mês. Certo? Portanto, a nossa taxa de juros deixa de ser 12% ao ano e a gente vai falar que ela é 1% ao mês. Certo? Depois de quantos meses? O tempo vai estar em meses, como eu já estou com meses aqui, eu não preciso me preocupar. O tempo está em meses. Eu não sei qual é o tempo, certo? Eu sei que o montante é igual a 11 mil. O montante é 11 mil. Então, para descobrir os juros é fácil. O montante é igual a capital mais juros. O montante que se pede é 11 mil. O capital é 10 mil. Os juros é a diferença. Claro que 11 mil menos 10 mil é igual a 1.000. 11 mil menos 10 mil é igual a 1.000. Então, os juros, R$1.000 de juros. Foram os juros que o João conquistou depois de investir por certo tempo. Agora, a gente tem que descobrir o tempo. Então, a fórmula dos juros você já sabe. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros que foram 1.000 tem que ser igual a 10 mil vezes a taxa, que é 1%, 1 sobre 100, vezes o tempo. Cortamos 0 com 0 e 0 com 0, certo? Então vai ficar aqui, ó, R$1.000 é igual a 10 vezes o tempo. Não, tem um zero a mais aqui, ó. Eita, desculpa. O capital é 10 mil, não 1.000. Olha o erro aí, se você deve ter percebido isso aí, né? Ó, o capital é 10 mil. João investiu 10 mil reais. Então, quando eu cortar um zero aqui e cortar outro, vai sobrar 100. Então, isso aqui vai ficar, não vai ficar 10 vezes T, vai ficar 100 vezes T. Agora sim, 1.000 dividido por 100 é igual ao tempo. Cortamos 0
com 0 e 0 com 0. 10 sobre 1. Portanto, o tempo é igual a 10 meses. 10 meses. Resposta, 10 meses. Na sua prova, bote sempre assim, resposta, 10 meses. Pronto. Depois de todos os cálculos feitos, você vai botar lá uma bordazinha ao redor da resposta e dizer que aquilo é a resposta para o professor perceber. Com isso, a gente termina mais uma sessãozinha aqui, certo? E você vai agora, na sua ficha, responder as questões 32, 33 e 34. Beleza? Daqui a pouco a gente tem nossa última aula, no nosso último vídeo sobre esse tópico, sobre essa ficha inteira. Tchau!